Olá, família brasileira! Mas que satisfação estarmos todos juntos no nosso programa Família em Foco, com todas as famílias, para a gente trocar bastante informação sobre o nosso cotidiano. Oi, Suzy! Olá, família brasileira! Olá! Oi, Suzy, comprei uma camisa nova. Tô vendo, você tá muito elegante! Obrigado, você também, viu? Olha, e custou muito caro? Não, minha mãe que pagou. Não foi nada, não. Pra mim foi de graça. É de graça, né? Ela passou aquele cartãozinho plástico, né, que não paga nada. É muito bacana isso, Vocês é que pensam que não paga nada. Ali a gente tem que fazer muitos cálculos. E a gente usa realmente cálculo a matemática, muitos cálculos. Ah, lá vem. Matemática. Lá vem. Olha só. Matemática. Lá vem, hein? O quê? Sabe de uma coisa? Ah. Eu lembrei que eu tô aqui indo pra lá. Não, senhor, peraí, pode vir ainda aqui, não. seu Teco. Como assim? Vamos Eu já falar. sei. Vou falar matemática depois, pode ficar tranquilo. Sabe o que eu lembrei, Suzy? Ah. O quê? Olha só, que eu tenho que ir pra lá. Não, senhor, pode vir aqui, seu ai. Teco. Traga aqui de volta você quietinho, que nós Olha, vamos começa falar. a falar de cálculo, eu já sei. Vai me dizer que hoje o programa é bem legal. Muito legal. E vai dizer que o programa é tão legal que eu vou adorar. Você vai adorar. E vai dizer também que eu vou aprender muito. Vai aprender muito, E Teco. só falta você dizer que é um programa sobre matemática. Exatamente, você acertou! Oh, Teco, não fique assim, Teco! Você vai aprender a lidar com a matemática de uma maneira bem divertida. Eu também sei lidar com a matemática bem divertidamente. Como? Eu amasso os papelzinhos e jogo no lixo. Não é assim, meu Teco. Deus. Ainda bem que você vai assistir o nosso programa e você também, viu, Marcinho? Porque a gente vai falar como é que a gente pode usar a matemática no nosso dia a dia, mas de uma maneira mais gostosa e divertida para as crianças aprenderem, não é? Legal. Porque a gente usa matemática em tudo, gente. Dá um Tudo, exemplo no onde a dia gente pode dia, usar a tudo. matemática. Mas em tudo, meu amor. Tanto naquela questão como vocês estavam falando, do comprar, do vender, nas medidas, não é? No nosso dia a dia, tudo você usa a matemática. Só falta a Ninguém- Suzy, viu, Marcinho? Só falta a Suzy dizer agora que tem matemática no computador, no videogame. Não. Mas né? é lógico que tem, o Ai, tempo meu Deus, inteiro sabia que ela você ia dizer tem isso. cálculos. Ah, calma, Teco, não fique assim. Essa é a sensação que as crianças têm antes de conhecer o nosso programa Família em Foco mesmo? e o que a gente vai falar sobre hoje, porque depois elas vão mudar esta visão maravilhosa da matemática como sendo muito importante, porque a gente não conseguiria viver sem a matemática. E tem muita gente que fica que nem você, viu, Teco? Fala assim, ai, não, matemática pra quê? Eu não vou usar isso. Pra que eu tenho que aprender fração? Pra que eu tenho que aprender multiplicação? Não vou usar no dia a dia. Como não? A gente lida com a matemática todo dia, porque tudo tem ligação É verdade, com Suzy. a matemática E o na Teco, nossa vida ele diária. é tão ruim de matemática que não sabe nem brincar de esconde-esconde. Não sabe? É porque tem na hora de contar, ele não sabe contar. Ah, então ele vai assistir e vai aprender. Não fique nervoso. Calma, Teco, calma. Agora, além da gente falar sobre essa questão tão importante da matemática, de uma forma assim, agradável de aprender, não é? Que a gente tem que passar a matemática com um novo sentido, um novo colorido. Nós vamos ter também no nosso quadro Faça Junto de hoje. Adivinhem? O que será? Eu não sei, mas Não eu sabe? sei que eu quero fazer uma coisa bem O quê? legal. O que você quer fazer? fazer? Eu quero marcar esse momento aqui. Esse momento. Esse é um momento É que- importante. Muito a camisa importante. nova. Oi? Isso. É aquele que tirou a camisa nova É. e que a gente vai falar de matemática. legal. Sim. E aí eu quero ver a cara do Marcinho, que eu vou tirar uma foto do Bom, Marcinho. Ah, você vai tirar uma foto? Opa, Isso. Isso tá legal. É, Nossa! Marcinho, Ah. tá bonito, mas vai lá mais pra trás um pouco. Mais pra trás? Mais pra trás. Tá bom? Mais ou menos, mais pra trás um pouco. Tá bom? Mais pra trás. Aqui? Mais pra trás. Aqui. Mais pra trás. Agora Marcinho! ficou bom. Agora ficou bom. Ai, que é isso? Olha, ficou linda a foto, Suzy. Marcinho! Olha só, essa foto ficou linda. Não tem o Marcinho na foto. Sem graça. Pode apagar isso aí. Não, ele não vai apagar, porque a gente vai falar no nosso quadro Faça Junto de hoje sobre essa questão tão importante de que nós estamos tão acostumados a ter acesso fácil assim à tecnologia que muitas vezes a gente não dá valor àquilo que teve a real importância lá atrás, no início das coisas, não é? E vamos falar sobre um senhor que coleciona máquinas fotográficas. Ah, beleza. Analógicas. Analógica? Analógicas. Do que vocês é vão analógica? ver. Falar nessa tal de vocês vão analógica. ver. Essa, assim, eu já ouvi falar de várias empresas. Tem aquela tal da Apple, o Isso. Google, o Android, né? A tal da Uhum. Nokia. Tem várias, mas a analógica eu nunca vi essa Essa empresa, não. não. Essa Então eu quero você ver. vai assistir a nossa reportagem de hoje, Contigo, porque é um momento muito especial, né? A gente lidar com a fotografia é muito mais amplo do que a gente imagina. Não é apenas
apenas para colocar no Facebook, não, sabe? A gente vai ver justamente com esse senhor que as câmeras fotográficas, as pequenas, as grandes, as profissionais ou não, elas têm um grande significado. Elas podem ser embutidas no celular, enfim, elas têm uma série de procedimentos aí que são super interessantes, mas independente da sua preferência, na reportagem de hoje nós vamos conhecer esta pessoa muito especial que coleciona máquinas fotográficas analógicas e vai dar algumas dicas pra gente e vai falar sobre algumas curiosidades sobre esses instrumentos tão legais, viu? Muito bem, Suzy. Beleza. Agora, fiquem aí porque também tem a dica do tio Fio! Isso mesmo! E aí a gente vai pensar assim, puxa, quando eu alugo um lugar e o lugar é meio antigo, como é que eu vou saber se eu tenho que trocar a instalação, se é preciso fazer uma reforma ou não? Eu já sei. Como? Você dá um curto-circuito, se estragar, é porque ter que trocar. Não, Teco, não, Teco. Não? Isso é muito perigoso. Aliás, criança não brinca com eletricidade. Nós vamos ver quais são as dicas que o tio Phil tem para nos dizer se há uma necessidade de reforma ou não na instalação elétrica. Ótimo. Agora vocês fiquem aqui, porque nós vamos falar sobre matemática. Pois é. Não, o senhor pode voltar. Eu Fique tô aqui. Suzy, E você eu tô aqui, também, ó. viu? Aqui, ó. Porque o ensino da matemática, ele esteve por muito e muito tempo vinculado simplesmente àquela questão de memorização, né? Memorização de regras, de fórmulas e só. Mas a maneira realmente de se estudar, muitas vezes, é assim meio desmotivadora, não é? Porque toda aquela maneira, ela foi adquirida assim há muito tempo atrás e ficou uma forma pouco apreciada por os estudantes hoje em dia que adoram as coisas muito rápidas. No entanto, a gente sabe da importância da matemática para a vida humana. Então, as regras fazem parte do cotidiano de todos nós. E quanto mais a gente conhece as regras, né, principalmente da matemática, mais percebemos a sua extrema relevância para que nas mais diversas funções exercidas pela sociedade, a gente possa utilizá-la de uma maneira mais rápida e mais fácil. Vamos ver o clipezinho de hoje. Matemática, o terror de muitas crianças. A ciência dos números muitas vezes é apresentada como um monstro indecifrável. Mas esse bicho-papão pode se transformar num amigo divertido. E o caminho para isso é fazer do aprendizado um momento de prazer. Incentivar as crianças a brincar com números é um bom começo para que elas se familiarizem, percam o medo e aprendam com mais facilidade a matemática. E para falar sobre esse assunto tão interessante, eu tenho o prazer de receber a psicopedagoga Larissa Fonseca. Muito obrigada por ter vindo, Larissa. Olá, imagina, obrigada pelo convite, é um prazer. Ai, prazer vai ser para nós e para os nossos amiguinhos ali também, viu? E também tenho o prazer de receber o gerente de consultoria de campo do Kumon, Rodrigo Jorge Magalhães Rosa. Muito obrigada por ter vindo, Rodrigo. Bom dia, Suzy. Muitíssimo obrigado pelo convite. Bom dia, Larissa, também. Vamos aí desmitificar um pouco essa questão da matemática. Perfeito! Bom dia pra gente também. Eles adoram sempre estar aí, não é? Sempre juntos. E vocês vão prestar atenção no que a Larissa vai falar. Porque, Larissa, eu quero que você explique para todos nós por que a matemática, ela causa, além desse terror, né? Que você viu o Teco ali passando como sendo alguma coisa muito ruim, também uma apatia com relação aos alunos para realizarem as suas tarefas de matemática. Por que tem essa coisa tão difícil ligada a operações matemáticas? É quase que cultural, como Cultural, você falou, não é? né? Parece, matemática, tudo que demanda o raciocínio, a decoreba, ali é uma coisa difícil. E, no entanto, quando a gente pratica a matemática no dia a dia, a gente percebe o quanto ela está no nosso cotidiano, em tudo que a gente fala, não só nos números e na contagem, né? Sim. Que a matemática envolve bastante outras coisas. Aí a gente acaba ficando mais amiga dela, né? As crianças acabam desmistificando um pouco e aí compreendem que elas usam muito mais a matemática, que elas gostam
gostam muito mais da matemática do que elas pensam nos videogames e principalmente, né? Coisas. Porque onde interessa, eles realmente lidam com a matemática. Eles vão dizer, mas isso é matemática, adoro matemática. Então, um procedimento seria associar para a criança bem pequena regras de matemática, mas de uma maneira assim divertida, de acordo com o interesse da criança? Também com o interesse dela, né? Sim. E mostrar exatamente isso. A matemática, ela está no puro e simples raciocínio lógico nosso, para a resolução de um problema, para uma decisão que você toma. Se você passa ou não passa no espaço, a criança pequena, aquela noção espacial, será que eu caibo ali, não caibo ali? Então, a matemática, ela está bem presente no dia a dia. Com certeza. E eu também queria que você falasse, Rodrigo, sobre essa questão do Kumon, porque qual é a metodologia que é ensinada no Kumon que faz despertar realmente o interesse, a rapidez da criança com relação ao entendimento da matemática? Ok, Suzy. O Kumon é um método de estudo individualizado. Sim. Né? Ele foi criado no Japão em 1954 e nós já estamos no Brasil há 35 anos. Sim. Né? O Teco, no início do nosso programa, ele demonstrou um medo muito grande da matemática. Né? E conforme a Larissa também comentou, existe esse mito todo. Então é muito comum a gente ouvir pessoas falando, eu não gosto de matemática, eu detesto matemática, eu odeio matemática. E isso está muito relacionado a lacunas de aprendizagem. Certo. Por isso que no Kumon, o aluno, quando ele inicia o seu estudo, ele inicia num ponto onde ele já domina. É um conteúdo que é fácil para ele. E esse ponto está abaixo da sua série escolar. Perfeito. Então, quando ele avança no ritmo dele, ele vem fortalecendo essa base de estudos, passa a acreditar nele de novo, aí eu consigo fazer, e aí gradativamente ele vai avançando para os materiais mais complexos. Olha que interessante, porque é essa sensação realmente que a pessoa tem, principalmente o Teco, que ele fala, eu tento, não sei, então eu desisto. Mas se a gente for Não, viu, Suzy? Não é não, Teco? Não, eu nem tento. Você não tenta? Não. Você tem que tentar, Teco. Você está aprendendo agora. Você viu o que o Roberto falou? Você vai para uma etapa anterior, uma etapa que você domina, aí você se sente mais encorajado para o desafio e vai seguindo o desenvolvimento daquele raciocínio, daquele conteúdo para frente. Agora, Larissa, como é que os pais podem auxiliar os filhos nessa questão da matemática? Porque muitas vezes eles próprios têm a mesma dificuldade e falam, meu Deus, eu não entendo nada. Eu entendia de um jeito, hoje em dia os professores explicam de outro. Como é que os pais que estão nos assistindo podem auxiliar os filhos nessas questões? Olha, os pais e educadores, porque às vezes eu falo, quem dá matemática no início da vida escolar é um professor que normalmente também não está na área de exatas e não era tão amigo da área de exatas. Sim. Mas os pais... mostrar para a criança todo esse raciocínio, que seja no dia a dia, olha, você vai encher o copo, mostrar a função social dos números no relógio, que horas são agora, para onde você vai, você quer toda essa comida, enche só metade de um copo de água para mim, por favor. Então, os pais, além de demonstrarem interesse para as crianças contextualizar essas questões matemáticas no dia a dia da criança, auxilia ela a ficar mais íntima, se familiarizar mesmo com as noções de raciocínio espacial. São duas pessoas, não. Diga. São duas. Como duas. assim? Eu tava contando aqui, um é a Larissa, o outro é o Roberto. E o Rodrigo tá onde? A Suzy falou Roberto. Então foi toda a minha confusão. Olha, a gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos já com mais dicas de como a gente pode tornar a matemática de uma maneira mais divertida com os nossos amiguinhos aqui também. A gente vai rapidinho e voltamos já, ok?